E vamos agora com o mercado de commodities com Maurício Bellinello. Senhor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Quem está nos acompanhando, eu antecipei agora há pouco que o Brandalize falou assim, olha, hoje tem o Lula, se decide ou não os cortes, amanhã tem eleição, quarta-feira tem Copom, eu falei, e o Maurício vai entrar daqui a pouco dizendo, nada, tá tudo normal, tá, não aconteceu nada. Fala aí, qual é o seu diagnóstico, Maurício? Tem tensão pela frente ou tá tudo normal? João, se tivesse tensão, o dólar não tinha caído 13 centavos, entende? De sexta-feira para agora. É o máximo que eu posso dizer para as pessoas, né? O Brasil não é uma ilha, acabou. Né? E detalhe, eu comentei isso algumas vezes, passadas as eleições nos Estados Unidos, pode esperar que não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mundo afora, políticas de contenção de gastos e de aumento de faturamento, no caso dos governos, né? de impostos, estão chegando. Isso não é a primeira vez, todas as vezes que as eleições dos Estados Unidos passam, isso acontece. Né? Então pode ser que essa aqui seja a primeira vez que seja diferente, mas eu retorno e digo, o dólar não estaria 5,76 agora se o mercado tivesse alguma dúvida com relação a isso. Os juros, por exemplo, longos nos Estados Unidos e no Brasil estão despencando hoje, né? Ou seja, por quê? As pessoas estão acompanhando, mas mais ou menos 80 milhões de americanos já votaram. Porque lá as eleições não é um único dia, eles podem votar dias antes, pelo correio, existem várias formas, pessoas que estão em outros países, mais de 80 milhões de americanos já votaram. Eles são 300 milhões de habitantes, é bom deixar claro, obviamente que nem todos votam, né? Mas se estima que tipo 40% de quem pode votar ou de quem vai votar já votou. Né? Então é isso, o mercado já está precificando isso, João. Mas, Maurício, assim, ó, tirando a expectativa de uma possível corte nas despesas que o Lula e o Fernando Haddad estão confabulando lá em Brasília, que é esse que estava dando oscilação no câmbio e hoje está caindo exatamente por causa dessa reunião, tem então a eleição amanhã, completa-se a eleição americana amanhã. Isso, exato. Para você, quais são as consequências para o Brasil, em termos de economia e em termos de agricultura? Então, João, o Brasil, eu acredito que, assim como no passado, vai ser um país que vai sofrer menos perto do que países como Canadá e México, por exemplo, porque assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é algo bem importante de ser destacado, é um processo de reindustrialização. Lá no início dos anos 2000, eles mandaram muitas indústrias para a China, Vietnã, né, Indonésia, né, e tantos outros países para produzir seus bens e serviços, né? E já existe um processo que começou com a primeira mandato do Trump, o Biden seguiu e deve se intensificar agora, e isso vai provavelmente colocar Canadá e México numa posição bem ruim, no sentido de pau-mandado mesmo, assim, dos Estados Unidos, né? O Brasil, historicamente, tem um papel mais no meio do caminho, especialmente, João, e isso é muito importante ser destacado, especialmente porque o Brasil tem hoje a China como seu maior parceiro comercial disparado, né? Ou seja, acho que na verdade 85% dos estados brasileiros vendem mais para a China do que em qualquer outro país. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil agora vai ter que mediar essa brincadeira agora, né? Porque os Estados Unidos devem reduzir um pouco o seu comércio bilateral com a China nos próximos anos, a tal da guerra comercial, que de guerra não tem muita coisa, mas é mais uma questão retórica, mas eu pessoalmente acho que o Brasil sai muito fortalecido nesse processo, João, porque é um país que não, historicamente, fica mais em cima do muro mesmo, né? A China é o maior parceiro comercial, sim, mas a gente nunca rompe relações com o outro lado, com os Estados Unidos, assim como quando os Estados Unidos eram os nossos maiores parceiros, a gente começou relações com a China muito intensas, sem romper com os Estados Unidos. Então, eu pessoalmente vejo o Brasil nesse papel meio sabão que a gente foi a vida inteira, nesse momento como algo minimamente favorável em comparação com outros países que eu vejo problemas graves à frente. Vou pedir para o Gleison colocar em tempo real os preços na Bolsa de Chicago e Nova York, onde o destaque é o petróleo de longe, subindo 2,48% a 71,22 centes de dólar o barril do WTI. Isso. E aí, olhando esses preços, professor, trava alguma coisa ou você já está travado em tudo? Qual é o destaque ou espera?
Então, agora a gente tem um dia, por exemplo, de prêmios caindo, né? A gente já falou aqui há uns dias atrás, o petróleo está subindo, mas está ali perto de 70. Nesse preço que ele está agora, ele está desde o início de setembro. Só para você ter uma ideia, até o início de agosto, na verdade. Então vai fazer 3 meses já, né? Então não tem nada, esse preço não pressiona nada. O dólar agora, nessa bela aliviada que ele deu hoje, eu nem espero que ele pare aí, viu, João? Porque é um tempo volátil agora, até as eleições de fato definirem, e eu acho que isso não vai acontecer antes de 15 dias à frente. Então o dólar agora mantém janela boa, a gente está conseguindo travamentos perto dos R$ 6 ainda em algumas entregas, né? Então, assim, é muito bom o preço. O prêmio que eu realmente já falei antes aqui, muito agricultor está esquecendo. A janela do prêmio não é para se alongar além de novembro. Se alongar além de novembro é sorte, né? Ou seja, ou alguma coisa incontrolável. Então não perca tempo, fique de olho no prêmio da sua soja, não só da soja, mas até do milho verão, por exemplo, que está passando aí, né? A gente está na entre safra, mas ela vai acabar também. Eu acho que vale a pena as pessoas ficarem de olho. Então, assim, nesse momento, bushel até deu uma animada de manhã, chegou a subir mais de 1%, mas está longe, né? A sazonalidade alta vai até maio do ano que vem, então temos muito tempo. Prêmio e dólar é a ordem do dia e eu ainda ficaria mais esperto com o prêmio do que com o dólar agora, porque o prêmio historicamente depois do meio de novembro não é normal estar alto. Então se deixar passar, não reclama se no ano que vem a gente tiver prêmio negativo nas praças, sendo que muitas entregas ficam acima de 60 pontos, João. Alerta dado, informados estamos. Certo, Maurício Bellinello, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presteza e gentileza de estar conosco aqui todos os dias no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Mauro. Nada a agradecer, João, sempre por aqui, para mim é um prazer. Pessoal, tenham todos uma ótima tarde e uma ótima semana para nós.